Cast, o videocast da Baiana de Comunicação. Escola Baiana de Comunicação, única, diferenciada, 100% comunicação. Olá, colegas e mestres, estamos aqui para mais um episódio do BaianaCast, o videocast da Escola Baiana de Comunicação, que vai ao ar toda segunda-feira, às 18 horas, aqui na TV Quiribure, canal 10.3. Bom, no episódio de hoje, a gente vai falar, ou melhor, vai dar continuidade à nossa série sobre comunicação antirracista. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a importância da representação, observando que a forma como representamos as pessoas nos meios de comunicação podem promover ou, muitas vezes, prejudicar a questão da igualdade social. Então, eu vou começar trazendo alguns exemplos para mostrar como a posição da mídia ou o enquadramento da mídia pode realmente criar problemas do ponto de vista da igualdade racial. Bom, vamos lembrar aqui da questão dos filmes e séries de TV, por exemplo, né? Que frequentemente retratam povos indígenas, por exemplo, como selvagens ou primitivos. Vamos combinar que isso é, de fato, algo altamente ofensivo que a gente precisa, de uma vez por todas, parar de fazer, né? Um exemplo clássico disso é o filme, né, Peter Pan, que é um filme tão conhecido da Disney, que apresenta estereótipos racistas, né, sobre os povos indígenas, exatamente como índios selvagens, né? Obviamente que Peter Pan é uma história antiga, que a gente precisa, então, observar que era um outro contexto de mundo, mas é preciso também entender que nos remakers, que isso precisa ser reestruturado, repensado, requalificado. Um outro exemplo é o filme também muito famoso, O Último dos Moicanos, que romantiza e também estereotipa os indígenas, né? Então, são situações como essa que a mídia precisa rever e realmente replicar coisas diferentes a respeito. E, claro, se for feito um remake do O Último dos Moicanos, certamente trazer essa atualização de representação no seu contexto, né? Isso é muito importante. Outra questão que eu queria trazer ainda aqui sobre os povos indígenas é que eles são frequentemente retratados de maneira homogênea, né? Se ignora completamente a questão da diversidade de culturas, de línguas, de tradições que os povos indígenas têm. Como todos sabem, há muitas etnias indígenas. Só no Brasil são centenas, né? Não saberia dizer com precisão quantas etnias indígenas existem no mundo, mas certamente são centenas, talvez milhares. Então, não temos como tratar todos como índios, de modo genérico. Isso é ofensivo e é preciso que a gente pare com isso. Coisas semelhantes a gente vai também encontrar com os negros, né? Em muitas produções de Hollywood, por exemplo, personagens negros são frequentemente retratados como criminosos, traficantes de drogas ou gangsters. Não que não possa ter um negro nessa posição, mas isso ser repetidamente e unicamente representada por negros é cansativo, né? Então, a gente precisa também modificar um pouco isso,
repensar um pouco esses modelos, esses estereótipos, porque isso se torna realmente algo que termina criando todo um problema para todo um contexto de sociedade. Filmes como, por exemplo, Training Day e séries como The Wire têm sido muito criticados, né, por reforçar essa imagem negativa, mesmo que retratem aspectos reais de problemas sociais que existem na comunidade negra ou com o negro. Mas é preciso que se fique reforçando esse estereótipo o tempo todo nas peças midiáticas, no contexto midiático, nos noticiários, etc. Certamente que não, né? Há também um reforço desse papel do negro em muitas produções midiáticas, de TV, de cinema, sempre como empregados domésticos ou como empregadas domésticas. Sempre personagens negros, especialmente as mulheres, né, são muitas vezes colocadas em papéis de empregadas domésticas, e a gente não vê negras em papéis principais, ou quando ela é colocada no papel principal, é porque a empregada doméstica é o centro da história, né? E isso realmente é algo que a gente precisa repensar. Um bom exemplo disso é a série Histórias Cruzadas, né, que é uma série muito famosa no mundo inteiro, que retratam mulheres negras como criadas submissas, né? Então, essa série nos faz enxergar que esse estereótipo da mulher negra é algo muito forte. Na publicidade, isso não é diferente. Por exemplo, há um tempo atrás, alguns anos atrás, a cerveja Skol lançou uma campanha de carnaval, né, que usava a imagem de uma indígena em um contexto festivo e estereotipado, e que, claro, um comercial foi muito criticado na época por desrespeitar essa cultura indígena e também perpetuar essas imagens negativas e também reducionistas dos povos originários. Sempre essa imagem e tal, né, essa imagem folclórica. Bom, com negros a publicidade é sempre muito mais cruel e recorrente, né? A Dove, por exemplo, em uma propaganda da marca, né, há um tempo atrás também, uma mulher negra foi mostrada se transformando em uma mulher branca, após usar um sabonete, né, da marca lá, sugerindo que o produto limpava a pele escura, o que é um verdadeiro absurdo. Claro que essa campanha foi amplamente criticada, né, por seu racismo implícito e por, claro, perpetuar a ideia de que a pele clara é melhor que a pele escura. E aí, naquele mesmo período, né, um período curto de tempo, a marca Nivea provavelmente achou o racismo da concorrente uma coisa muito legal, e também lançou a sua campanha racista, em que o slogan era traduzindo para o português, branco é pureza. Né? Claro, nesse mesmo contexto, né, de que o seu produto limpava a pele escura e a pessoa ficava mais clara e tal, porque a brancura era um sinônimo de pureza, perpetuando essa associação racista que, inclusive, eu já falei aqui, né, no nosso primeiro episódio. Se você não viu, vai lá agora no nosso canal do YouTube. Assim que acabar aqui o nosso programa aqui na TV Quirimurê, você vai lá no nosso canal do YouTube, canal da Baiana de Comunicação no YouTube, e verifica o primeiro episódio dessa série sobre comunicação antirracista, em que eu falo exatamente sobre isso, dessa associação que existe na nossa sociedade
altamente racista das coisas claras e brancas serem boas e das coisas escuras e negras serem ruins, né? E esse comercial perpetuava, de certa forma, chancelava essa ideia de modo muito flagrante. Mas os exemplos, né, de abordagens racistas na comunicação não param por aí. Há também uma grande representação racista nos noticiários de TV, né, que ainda é um pouco pior. Por quê? Porque uma coisa é uma representação fictícia de um filme ou de uma publicidade. Mas na cobertura midiática isso ainda é pior. Por exemplo, a cobertura midiática de conflitos que envolvem terras indígenas, por exemplo, na maioria das vezes adota uma perspectiva que favorece interesses econômicos sobre os direitos dos povos indígenas. Um exemplo disso é a cobertura das disputas de terras na Amazônia, onde os indígenas são frequentemente retratados como uma espécie de obstáculo ao desenvolvimento, né, ao crescimento do país, ao invés de serem colocados pela mídia como defensores legítimos de seus territórios tradicionais, né? Então, isso é algo bastante importante para a gente pensar. Em relação ao racismo com pessoas negras, muitas vezes os noticiários tratam crimes, né, cometidos por pessoas negras com muito mais severidade e destaque negativo dos crimes do que aqueles que são cometidos por pessoas brancas, né? Um exemplo disso é a cobertura do caso de Trayvon Martin, né, lá nos Estados Unidos, em que a vítima, um adolescente negro desarmado, foi retratada negativamente, enquanto o seu assassino, que era George Zimmerman, recebeu uma cobertura muito mais neutra. Quer dizer, a vítima foi tratada de uma forma negativa, enquanto o assassino de uma forma neutra, né? Pois é, gente, esses exemplos ilustram como os meios de comunicação podem prejudicar a questão da igualdade racial através dessas representações equivocadas que a mídia faz o tempo todo, né? Então, é essencial que criadores de conteúdo, jornalistas, profissionais de mídia se conscientizem e adotem práticas que promovam uma representação justa e também diversificada de todas as raças e culturas, né? Bom, certamente a gente poderia passar aqui os 10 episódios dessa série, né, falando sobre comunicação antirracista, só citando exemplos de como a mídia tem negligenciado esse tema, né, reforçando o racismo na sociedade ao longo dos tempos. Mas, ao invés disso, no nosso próximo episódio, nós vamos falar sobre linguagem inclusiva, né? Vamos mostrar que podemos fazer a diferença na vida das pessoas se, pura e simplesmente, incorporamos no nosso dia a dia uma linguagem inclusiva, respeitosa, que leve em conta a diversidade humana. E é isso que a gente vai fazer. Então, eu vou concluindo o episódio de hoje por aqui, te convidando para estar conosco na próxima segunda-feira, às 18 horas, aqui na TV Querimorê. Vem comigo. Baiana Cast, o videocast da Baiana de Comunicação. Escola Baiana de Comunicação, única, diferenciada, 100% comunicação.